E aí, gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Eu sei que está cada vez mais difícil com pandemia e vários outros problemas que têm acontecido no nosso país, né? Quarentena. Enfim, hoje eu quero falar com vocês acerca do novo super-herói da direita bolsonarista. Então, por favor, não deixe de curtir, compartilhar. Se não é inscrito, se inscreve. É de graça e você me ajuda bastante. Também não deixe de compartilhar se você achar interessante e importante, tá? Então hoje vamos falar sobre Roberto Jefferson, que agora virou o novo super-herói da direita. Claro, dessa direita bolsonarista, dessa direita mais reacionária, ou dessa direita extremista por Bolsonaro, né? Nem todo mundo da direita está apoiando o Roberto Jefferson, mas é claro que é muito fácil de controlar as pessoas pela mídia. Embora você pode ficar gritando Globolixo, Globolixo, você está vendo muitas notícias que vêm de grupos de WhatsApp ou de Facebook ou de outras mídias que não tem nenhum embasamento com a verdade, e também estou divulgando fake news, divulgando lixo. Então eu trouxe aqui uma pequena lista, tá? Poderia pegar mais, mas aqui eu escrevi aqui, peguei aqui uma pequena lista de algumas coisas do currículo da história de Roberto Jefferson. E por que eu estou falando dele? Porque ele é o novo herói de Bolsonaro agora. É o novo herói dos bolsonaristas, né? Lembrando que nem todo mundo que votou em Bolsonaro eu considero um extremista, um eleitor extremista de Bolsonaro. Nem todos que votaram em Bolsonaro são realmente extremistas e o defendem a ferro e fogo. Mas eu falo isso para os mais extremistas mesmo, que Bolsonaro pode dizer qualquer coisa que eles vão estar lá gritando mito, mito. Então vamos lá. E isso por quê? Primeiro, como vocês têm que ver como esse governo de Bolsonaro consegue transformar pessoas em heróis e em vilões. E eu já disse em outro vídeo, o Brasil não precisa de super-heróis, a gente precisa de pessoas que cumpram bem o seu papel na função em que estão, tá? Então Sérgio Moro era o grande super-herói, era a reserva moral brasileira, era o Sérgio Moro, e muitos transformaram o Sérgio Moro num bezerro de ouro, né? E adorando o Sérgio Moro. E, cara, Sérgio Moro é alguém muito competente. Eu acho que o Brasil perdeu muito, ele não continuando sendo ministro. Mas eu nunca tratei ninguém como um herói. Ele era um cara que fazia o trabalho muito bem. E você não consegue nós não conseguimos imaginar o tanto de ameaças e dificuldades que ele sofreu e que ainda está sofrendo agora, porque ele colocou muitos figurões importantes atrás das grades, embora alguns já estão soltos. Mas aqui é Brasil, né? Então é alguém que deve receber ameaças da esquerda, agora recebe ameaças da direita. Então ele conseguiu fazer bronca com todo mundo e provou que ele não é realmente fiel às bandeiras que as pessoas levantam, mas ele tenta ser fiel ao que ele acredita acerca da justiça, né? Então vocês percebem que Sérgio Moro era o super-herói, do dia para a noite virou um super vilão, né? E isso é fácil de acontecer no governo de Bolsonaro, já que muitos dos seus apoiadores extremistas não pensam, não raciocinam e não estudam, não procuram estudar e procurar investigar um pouco mais acerca das coisas, porque o brasileiro já tem uma mente que esquece fácil das coisas, e se for uma mente política, né, os acontecimentos políticos, esquece mais rápido ainda. Mas eu trouxe algumas coisas sobre esse novo super-herói, né, para vocês verem que não tem coerência nenhuma no governo de Bolsonaro. É realmente um cara que faz tudo como disse que ia fazer, né? Em 3 de fevereiro de 1988, em plena Constituinte, né? A última Constituição brasileira de 1988, Roberto Jefferson apareceu emperdigado em um terno de linho branco e um revólver na cintura. Olha aí, esse é dos meus aí, tá armado! Disposto a resolver na porrada uma discussão anterior com o então deputado gaúcho Jorge Wecked. Eu acho que é Wecked, ele era do MDB, né? O partido que depois virou o PMDB. Jefferson queria que o Wecked, enfim, é um nome bem complicado, esclarecesse uma suposta menção ao seu nome em uma lista de pessoas envolvidas com falcatruas na Companhia Brasileira de Alimentos, a COBAL. O Wecked
negou que tivesse feito referência à presença do colega na lista e o caso ficou por isso mesmo. Primeiro já é chocante você ver, né, um deputado chegando armado e querendo resolver as coisas na porrada, na bala. Esse tipo de coisa é estranha, mas já aconteceu coisa pior, tá? Porque durante uma sessão que estava sendo gravada, o pai de Fernando Collor chegou a matar outro político e não teve grandes consequências. Então, bom, se a gente já viu um assassinato gravado ao vivo, quem dirá alguém só entrar armado, né? Mas eu já acho isso aqui patético e era uma coisa já horrível de se ver na política naquele tempo. Ainda era resquícios ainda, né, da ditadura militar. Na Câmara, ele defendeu o armamentismo. Esse é dos meus mesmo! E também os jogos de azar, tendo inclusive advogado para grandes bicheiros do Rio, seu estado natal. Roberto Jefferson também, né, antes de ser político, ele é um advogado, ele já trabalhou até no programa no SBT, né, que ele ficou famoso por esse programa no SBT no início dos anos 80, e isso alavancou as suas eleições como deputado. Em 93, seu nome foi citado entre os envolvidos no esquema de propina da CPI do orçamento. Alguém já tem complicações. Em 94, durante o depoimento, Jefferson chorou por 2 vezes. E aqui, esse cara adora chorar, né? Ele chora, a filha dele virou ministra, ele chorou de emoção. Esse cara é um ator. Quem sabe ela aprendeu com Ciro Gomes, né? A fazer choro. Tá emocionado? Ficou orgulhoso? Sim. Por que tanta emoção? Em 94, durante o depoimento, Jefferson chorou por 2 vezes, lamentando o fato de sua família ter sido exposta nessa CPI, né, que eu já falei, a CPI do orçamento. Ele foi incluído na lista de 14 parlamentares sobre os quais seria necessária a maior investigação. E não foi tanto para frente. Em 98, durante votação de processo de cassação de 3 parlamentares no Acre, acusados de vender por 200 mil o voto em favor de emendas que permitiu a reeleição de prefeitos, governadores e presidentes da República, ele foi o único a defender os colegas de tribuna. Todos acabaram absolvidos. Então é alguém que já defende políticos em falcatrua há muito tempo e é apoiado por Bolsonaro, né, que fala tanto contra bandidos e contra a corrupção. Coincidência? Nas eleições de 2002, ele apoiou Ciro no primeiro turno e Lula no segundo. Aí, claro, tem que abrir um parênteses aqui, isso não é um crime, você apoiar Ciro ou apoiar a Lula. Não é crime, né? É democrático você escolher em quem você vai votar. O que acontece é que ele se diz um defensor de direita, um patriota, alguém que é contra as ditaduras e apoiou Lula. Que a gente sabe que Lula apoiou muitas ditaduras que teve aqui, ditaduras e algumas que não foram formalmente ditaduras, mas a gente sabe que a Venezuela, embora não seja tratada como ditadura por muitas pessoas, é uma ditadura. Então Lula ajudou várias ditaduras da América Central, América do Sul, a África, né? E Roberto Jefferson aqui é associado a essas pessoas, né? Tudo gente boa. Nas eleições de 2004, aliou-se ao PT para, em troca, receber uma ajuda financeira ao seu partido, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, do qual ele era o presidente nessa época. Desta aliança com o PT, ele obteve 4 milhões de reais em dinheiro de mais um esquema de corrupção. Em 2005, após uma denúncia da revista Veja sobre uma suposta relação dele com fraudes nos Correios e com a eminência, preste atenção, com a eminência da instauração de uma CPI no Congresso Nacional, Roberto Jefferson decidiu jogar a merda no ventilador e denunciou a prática da compra de deputados federais da base aliada do governo federal, PL, PP, PMDB, pelo partido oficial, né, da época já, o PT. A prática ficou conhecida como o mensalão. E aqui já começa que muitas pessoas, desde essa época, começaram a tratar Roberto Jefferson como um super-herói, um cara do bem. Olha, ele mostrou o esquema do mensalão. Ele mamou nesse dinheiro do mensalão, tá? Ele lucrou com isso 4 milhões do meu e do seu dinheiro, pago com muito suor, tantos impostos absurdos desse país. Então ele lucrou com isso e eu vi pessoas, nossa, ninguém nem tinha acusado o Roberto Jefferson e ele mesmo foi lá, que homem nobre, nobreza uma ova.
já tinha suspeitas e a revista Veja estava com investigação sobre isso. Então ele estava vendo que aquele barco estava furado. Ele percebeu que o barco estava furado e o barco ia afundar. Então, já que o barco vai afundar, eu posso tentar sair como um herói. E a gente sabe que delação no Brasil diminui a pena e foi o que ele fez. Ele não era alguém bonzinho, alguém preocupado com o povo brasileiro. Não, tá? Ele sabe articular muito bem as palavras, fala muito bem. Ele era advogado, trabalhou em televisão e depois virou político. Então o cara sabe falar muito bem, né? Ele usa muito bem as palavras, mas não tem como negar os fatos desses crimes que aconteceu. Então esqueça essa história que o Roberto Jefferson era um super-herói e nossa, esse cara se importou com o povo. Não, essa CPI já estava prestes a acontecer e o nome dele seria ali mostrado com outros nomes do PT e outros políticos corruptos. Ele só resolveu sair por cima, né? Se esse barco vai afundar, vai todo mundo pra merda, então eu vou ficar pelo menos, vou estar por cima disso aí. E denunciou, mostrou tudo, e ele teve a pena reduzida por isso, né? Isso é o que acontece quando se faz delação. Então ele não é um herói, ele tentou livrar o dele, como a maioria dos políticos no Brasil, né? Quase todos fazem. Em 28 de novembro de 2012, Roberto Jefferson foi condenado a mais de 10 anos de reclusão em regime fechado. Mas como ele recebeu o benefício da delação premiada, né, reduzindo 1/3 a pena, sua pena foi reduzida para 7 anos e 14 dias e para ser cumprida num regime semiaberto. Jefferson, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né, o STF, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele disse ser vítima de si mesmo, né? Já que a Dilma se engasgou com ela mesma, ele pode ser vítima de si mesmo. Por que nós iríamos acabar Gente, eu engasguei comigo mesma. Ele também rejeita a tese que teria vendido o apoio do seu partido ao PT. Claro, você recebeu 4 milhões do PT porque Lula era bonzinho e quis ajudar você, né? Em 2018, a sua filha, Cristiane Brasil, tornou-se ministra do Trabalho durante o governo do vampiro Conde Drácula, presidente Temer. Por ironia, Cristiane foi condenada pela Justiça do Trabalho por não pagar um antigo funcionário que era seu motorista e trabalhava 15 horas por dia. Ironia, né? Em 3 de fevereiro, foi divulgado que Cristiane Brasil estaria sendo investigada por associação ao tráfico. Olha só. A investigação refere-se às eleições de 2010, quando ele e seu cunhado teriam dado dinheiro a traficantes em troca de exclusividades de acesso ao bairro de Cavalcante. Em 23 de fevereiro, o Diário Oficial da União publica o decreto de anulação da nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, né? A gente se livrou de mais uma possível péssima ministra que a gente poderia ter, mas um ministro, né, já envolvido, já chegaria envolvido em corrupção. Vale lembrar que essa filha de Jefferson está nas marchas, esses apoios a Bolsonaro aí que está tendo praticamente todo final de semana. Ela está lá, né? Alguém realmente de uma vida ilibada, né? Uma vida política limpa, ela é ficha limpa, né? Mas como Bolsonaro talvez tenha associação com os milicianos, o que é que tem uma mulher que tem associação com os tráficos, né? Uma coisa está bem pertinho da outra. Após declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson divulgou uma foto segurando um fuzil em uma rede social. Essa foto ficou bem famosa, vocês devem estar vendo ela aí. Dizendo que se prepara para combater o bom combate, mas ele está com um fuzil, tá? Paulo falou isso no Novo Testamento, mas as armas que Paulo usou nunca foram essas, tá? Talvez os cristãos precisassem ler um pouco mais, ou as pessoas que se dizem cristãs precisem ler um pouco mais, principalmente o Novo Testamento, né? Enfim, dizendo que está preparado para combater o bom combate contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os vendilhões da pátria.
Agora veja só, ele fala que está contra o comunismo, mas apoiou partidos de esquerda durante muito tempo da sua vida, tá? Contra a ditadura, né? Mas apoiou Lula nas ditaduras que Lula fazia e apoiava, né? Lula não fez ditadura, nas ditaduras que Lula apoiava, mundo afora. Contra a tirania, você acha que tirar 4 milhões do nosso suado dinheiro, né? Que a gente consegue com trabalho duro, não é tirania não, isso é uma coisa que ele fez para o bem das pessoas, né? Quantas coisas em prol das pessoas podiam ter sido feitas com esse dinheiro dele? Isso que a gente sabe, né? Contra os traidores, né? Coisa que ele entende. E os vendilhões da pátria. Poxa, ele fala de vendilhões, ele recebeu dinheiro para apoiar o PT. Desde, né, o partido dele apoiava, era uma mão lava a outra e as duas lavam a bunda, né? Como o povo costuma dizer. E Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Na mesma publicação, Jefferson também se mostrou a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, e da perseguição da imprensa. Bolsonaro, para atender o povo e tomar as rédeas do governo, precisa de 2 atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, uma herança maldita. Precisa caçar. Eu ia falar de herança, mas sua filha está indo também no mesmo caminho. Bom, para quem fala de herança maldita, talvez você tenha que enxergar sua própria família, né? Sua filha, talvez. Precisa caçar agora todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias Globo. Se não fizer, cai, tá? E enquanto a concessão da Globo, né? Muito gente, Globo lixo, mas são, segundo notícias, né, informações aí, a Globo deve muito, né, nessa concessão e tem que renovar essa concessão. A gente paga muito imposto, tá? O cidadão brasileiro paga muito imposto e eu sou contra uma empresa como a Globo que ele ficar isenta de pagar esse imposto. Então a Globo tem que pagar tudo que ela deve e esse dinheiro tem que ser aplicado de forma justa, mas ela tem que pagar. A gente se esforça tanto para pagar nossos impostos porque a Globo não. Mas o fato é que, veja só, nós temos aqui, e sem contar que ele agora teve em 2015 ou foi 2016, ele recebeu um indulto de Natal, né, do governo, que às vezes o governo faz isso no final do ano, e teve toda a sua pena extinta, e isso também passou pelo Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal que ele tanto condena agora, mas esse indulto que ele recebeu, né, que o presidente pode dar isso perto do Natal, já é um costume aqui do Brasil, ele recebeu esse indulto e isso foi também passado pelo STF, tá? Então, ele estar livre e leve e solto também, ele deve agradecer ao STF, que agora ele quer condenar. Então, no Brasil, nós somos o país onde o poste mija no cachorro e agora nós temos um criminoso, né, querendo falar como é que a justiça deve ser aplicada. E é claro que alguns podem dizer, cara, mas você não acredita que alguém pode ser transformado, que um ladrão não pode se arrepender do que fez? É claro que pode, eu sou cristão e acredito que o pior ditador desse mundo pode se arrepender e tornar-se uma pessoa boa ou menos ruim, né? Já que alguns têm um nível de maldade enorme. Mas é claro que pode acontecer, tá? E na escritura, já que essa direita bolsonarista fala tanto de Bíblia sem entender praticamente nada, nós temos a história de Zaqueu. Você pode acompanhar a história de Zaqueu no Evangelho de Lucas, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, vai contar a história de Zaqueu. E Zaqueu era alguém que trabalhava com o poder político e cobrava impostos e cobrava várias taxas. Parece naquela música de Luiz Gonzaga, um para mim, um para tu, um para eu. Um para mim, um para tu e um para eu. Então ele pegava muito mais do que o governo romano pedia e enriqueceu muito. O que aconteceu? Certa vez ele levou Cristo para almoçar na sua casa e ele viu Cristo pregando. E a mensagem do Evangelho transformou a vida dele. E a transformação aconteceu por quê? Porque ele disse que a todo mundo que ele roubou, ele ia devolver 4 vezes mais. Então é alguém que realmente se arrependeu. Olha só. Eu vou ler, para não ficar só nas minhas palavras, o que está na Escritura, né? Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 8. 19, versículo 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, né? Aquilo é Cristo. Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, se eu roubei a alguém alguma coisa, eu vou restituir quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também és um filho de Abraão.
Então é claro que um político pode se arrepender. Agora, você já viu algum político dizer que está arrependido? Já é difícil. E depois de ouvir e depois de dizer que está arrependido, você viu esse mesmo político devolver a quantia que foi roubada aos cofres públicos ou distribuir entre os pobres ou a quem ele roubou diretamente? Eu nunca vi, tá? Nunca vi. E eu não vou pedir para ninguém restituir aqui quadruplicado, tá? Bastava restituir apenas o que ele tirou. A gente nunca vê esse tipo de coisa. Então como é que vocês querem que a gente trate um cara desse como um herói? Então agora essa direita essa direita bolsonarista chamando Roberto Jefferson de super-herói é a mesma que há poucos meses atrás chamava Moro de super-herói. E agora Moro é um vilão, Roberto Jefferson é um herói. E eu vi gente dizendo, nossa, pessoas comentando, Paulo Guedes é um cara muito inteligente, esse cara é muito bom, esse cara é fera. E eu acabei respondendo uma pessoa dizendo, olha, ele vai ser fera até o dia se ele sair desse governo. Não tenho dúvida que se o posto Ipiranga abandonar esse governo ou for demitido, no outro dia, essa mesma galera que fica aplaudindo, gritando mito e dizendo que Paulo Guedes é fera, vai dizer que Paulo Guedes também é um traidor comunista. Agora que você já tem, vocês podem pesquisar, tem muito mais coisa sobre o Roberto Jefferson, mas depois de tudo que eu disse, não é fake news, tá? Isso aqui é informação, como diria o Paulinho Gogó, é fato venéreo. Então, por favor, se você gostou, compartilha, curte, se inscreve, é de graça, mostre a outras pessoas, tá? As pessoas precisam ouvir e entender de fato o que é que está acontecendo, né? Porque, cara, não tem condição de você negar, a verdade está na sua frente. E é simples assim. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!